Vamos às Escrituras para ver o que diz a Bíblia sobre a conversão. O verbo converter, ou uma de suas formas, aparece 14 vezes no Novo Testamento. Simplesmente significa deter-se e voltar-se. A ideia de voltar-se é básica nesta palavra. Às vezes, um indivíduo se volta por si mesmo, e em outras ocasiões, fazem-no girar. Essa palavra foi usada por Pedro em Atos 3,19, quando advertiu o povo: arrependei-vos, convertei-vos. Assim, a conversão é a mudança voluntária de opinião de um pecador quando se afasta por um lado do pecado e por outro se volta para Jesus Cristo. A conversão é o lado humano da tremenda transformação que se produz através do novo nascimento, regeneração por obra de Deus. É simplesmente a volta do ser humano passando do pecado para o lado de Cristo. As Escrituras ensinam que Deus faz as pessoas voltarem-se para Ele, mas as Escrituras exortam também as pessoas para que elas mesmas voltem-se para Deus. Deus se apresenta como autor de um novo coração e de um novo espírito. Contudo, os seres humanos são ordenados a efetuar por si próprios um novo coração e um novo espírito. Ninguém pode se converter a não ser pela graça de Deus, porque somos demasiadamente fracos para voltarmos sozinhos sem ajuda, e somente o fazemos com algum estímulo proporcionado por algo exterior. Simão Pedro não podia converter-se em discípulo até Jesus o chamar e lhe dizer: segue-me. Não obstante, outros escutaram a mesma chamada e se negaram a aceitá-la ou adiaram a sua decisão. Um disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar o meu pai. O outro disse: deixa-me despedir-me daqueles da minha casa. Esses homens recusaram a chamada de Cristo. Esta combinação de chamada divina e responsabilidade humana de aceitar ou não a graça de Deus se encontra presente em toda a Bíblia e caracteriza todos os pactos de Deus com os seres humanos. A Bíblia nos faz enfrentar a independência moral do ser humano e a sua dependência espiritual de Deus. Na frase pitoresca de Salmos 18:29, Davi nos diz: e com o meu Deus saltarei os muros. Um homem ou uma mulher pode passar sobre certos obstáculos por sua própria vontade e esforço, mas os muros são tão altos que necessitam algo mais do que isso. O salmista conhecia esses muros e somente podia saltar sobre eles com a ajuda de Deus. Deus não levanta ninguém para cima, antes ajuda a pessoa a saltar. Isso é o mesmo que ocorre no caso da conversão. Há uma resolução, um ato de pura vontade dentro da esfera do poder que um indivíduo tem para escolher e tomar decisões. Mas essa resolução é também uma resposta a um estímulo de fora que ele mesmo não instiga, não provoca, nem mesmo esperasse. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é de Deus. Por um lado, Jesus diz em João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E por outro lado, em João 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu estou convencido de que a Bíblia ensina a necessidade da conversão, e estou absolutamente seguro da minha própria conversão. Também estou convencido da certeza da conversão de milhares de pessoas em muitas partes do mundo. Muitas pessoas continuam frustradas, confundidas, vazias.
têm sentimentos de pecado e de culpa. Todavia, de forma alguma elas têm a capacidade de resolver os problemas mais cruciais da alma, do coração e da mente. Elas estão buscando uma resposta. Está bem, vou dar-lhes. A resposta é simples. Em primeiro lugar, devem reconhecer que são pecadoras. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Não é fácil admitir que somos pecadores. Não nos agrada reconhecer que somos maus. Mas Deus exige não somente que admitamos a nossa maldade, mas também que nos apartemos do nosso pecado. É aqui onde intervém a nossa própria vontade humana. É possível que não tenhamos a capacidade de abandonar o pecado, mas devemos fazê-lo, e quando almejamos, Deus nos ajuda. Em segundo lugar, devemos conhecer que Cristo morreu pelos nossos pecados e 3 dias depois ressuscitou dentre os mortos. Está vivo ao lado do Pai, é o nosso advogado. Esse era o plano de Deus, que Cristo derramasse o seu sangue na cruz pelos nossos pecados. Não nos agrada chegarmos perto de uma cruz na qual se derramou sangue. Para algumas pessoas, isso é até repulsivo. Se a cruz é repulsiva para nós, quanto mais para Deus, e como indica o clamor de Cristo na cruz quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Neste momento terrível, ele estava em luta com o pecado, o inferno e a morte. Todavia, graças a Deus, a ressurreição foi o testemunho do seu triunfo. A cruz e o túmulo estão vazios, porque Cristo está vivo, é capaz de salvar perpetuamente, como diz em Hebreus 7:25, a quem deposita a sua confiança em Jesus. Em terceiro e último lugar, Deus exige que recebamos a seu Filho por fé. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Trata-se de um ato simples de fé. Jesus disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. No momento em que as pessoas recebem a Cristo mediante o arrependimento e a fé, se produz a regeneração e logo se convertem em novas criaturas em Cristo. As Escrituras assinalam que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.